Pai do Senhor, irmãos, bom dia. Queria dividir com os irmãos uma palavra que está em 2 Reis, capítulo 4, verso 42 ao 44. Um homem veio a Baal Xalifa, trazendo consigo pães das primícias, 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu orientou ao seu servo: serve ao povo para que coma. Porém, o seu servo lhe questionou: como servirei a 100 homens? Eliseu replicou: serve o povo para que coma, porque diz Yahvé, o Senhor: comerão e ainda sobrará. Assim, mediante a palavra do Senhor, o servo começou a repartir o pão entre o povo. Todos se alimentaram e ainda sobrou. A versão que eu estou lendo é a King James. A linguagem é um pouco mais simplificada, mas se vocês forem ler na Almeida, vocês vão perceber que o contexto é o mesmo. E aqui eu percebo a importância de exercitarmos a nossa fé e, à medida que recebermos bênçãos, também sermos abençoadores. Porque quando se fala em multiplicação dos pães, nosso pensamento nos reporta lá na passagem de Jesus. E aqui Deus mostra e fica latente que Deus era, é e há de vir. Ele é o mesmo. Ele ainda multiplica pães. Ele multiplicava antes da passagem, que está lá no Novo Testamento. Ele multiplicou no Novo Testamento e ele multiplica ainda hoje. Basta exercitarmos a nossa fé. Aqui vemos nessa passagem de 2 Reis, capítulo 4, versículo 42, que um homem vem a Eliseu e Eliseu está com 100 homens, precisando alimentar 100 homens. E esse homem chega a Eliseu com 20 pães e algumas espigas verdes e põe diante de Eliseu. E Geazi contesta: como posso alimentar tantos homens com apenas esses pães e essas espigas? E Eliseu, homem de Deus que exercita a sua fé, manda que ele reparta e que vai ser o suficiente para saciar todos os homens e ainda sobrará. E aqui eu já ouvi por algumas vezes, a questão de repartir o pão e multiplicar, que lá, principalmente a respeito da parábola que está no Novo Testamento, que é mais comum da gente encontrar esse tipo de debate. E eu já por vezes ouvi falar: não, porque na verdade ele não repartiu, na verdade ele multiplicou e não repartiu e não multiplicou, e às vezes perdemos a essência do entendimento, que na verdade ele repartiu e multiplicou. E o que eu tiro de entendimento disso? Quando as bênçãos chegam na nossa vida e nós a repartimos, nós a multiplicamos.
À medida que nós recebemos e repartimos, à medida que nós somos abençoados e abençoamos, nós multiplicamos as bênçãos que nós recebemos. Nós repartimos as bênçãos que recebemos e assim multiplicamos. Então, o que fica de entendimento que Deus botou no meu coração é: seja multiplicador das bênçãos que você recebe. Receba a bênção, seja abençoador, reparta essas bênçãos e seja um multiplicador dessas bênçãos à medida que você repartir. Se você recebe a bênção e não reparte, pode ser que ela não se repita ou não se multiplique. Mas é certo que cada vez que você receber uma bênção, você abençoar, repartir essa bênção, Deus fará com que essa bênção se multiplique. Assim fica com essa palavra, medita nela, em nome de Jesus. Amém.